Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a 6ª rodada da Terceirona, meus irmãozinhos. E está incrível! E quem abre a rodada é Náutico e Remo, que jogam nos aflitos, sábado, dia 25, às 5 da tarde. Ainda no sábado, dia 25, o Confiança recebe lá em Aracaju, no Batistão, o ABC. A partida também rola às 5 da tarde. É o Dragão contra o Elefante. Já a Aparecidense receberia o Ipiranga de Erechim em casa, mas os times gaúchos tiveram todos os seus jogos adiados até dia 27 de maio. O motivo são as enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. E é lá no 1º de maio que o São Bernardo vai receber o CSA. Essa partida abre os jogos de domingo, dia 26. A bola está marcada para rolar às 4h30 da tarde. No domingo, dia 26, o Figueirense recebe a Ferroviária de Araraquara, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida está programada para as 4h30 da tarde. Mais uma partida adiada. O São José iria receber o líder Atlético lá em Porto Alegre, mas a cidade gaúcha ainda está em estado de calamidade pública devido às enchentes. Já o Londrina vai receber lá no Café o Volta Redonda. É domingo, dia 26, às 7h da noite. Passando para a segunda-feira, dia 27, o Sampaio Corrêa recebe em casa o Botafogo da Paraíba, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 8 da noite. O Tombense receberia o Caxias lá em Tombos, em Minas Gerais, mas a equipe gaúcha também está na lista de times que tiveram suas partidas adiadas. E por último, mas não menos importante, um clássico de Fortaleza. O Floresta recebe o Ferroviário lá no PVzinho de Açúcar na terça-feira, dia 28, às 8 da noite. Muito bem, meus irmãozinhos, aumenta o volume aí, porque você ouve a partir de agora a Terceirona. Que beleza! Beleza! Chegou a hora da gente falar do nosso Londrina, o time que ganhou na rodada passada, trocou de técnico e ganhou com um técnico novo também. É maravilhoso isso. É, Londrina, cidade maravilhosa e muito legal de se viver. Não sei se alguém aí sabe, mas uma das minhas paixões aqui é o café. Eu gosto muito de experimentar qualquer coisa que o café esteja envolvido e por isso Londrina me faz tão bem. Ô Cícero, você sabia que na região de Londrina existe a Rota do Café? Café é bom demais, e sabia sim, essa rota aí existe desde 2009 e passa por mais de 30 lugares, em 9 cidades diferentes. São fazendas, vinícolas, museus, cafeterias e pousadas e muitas outras atrações que se desenvolveram em torno do café. O percurso, gente, inicia lá em Londrina, no Armazém do Café. Tem um museu histórico, no Sávio, sorveteria e café. Depois você passa pelos municípios de Arapongas, Biporã, São Jerônimo da Serra, Santa Mariana, Cambará e Ribeirão Claro. Sem dúvida, é um passeio que deve ser incluído no seu roteiro. E belezão, sabe outro lugar que tem que ser incluído no seu roteiro? O Estádio do Café, porque lá a satisfação tá garantida. O Leque não perde mais. O time atropelou o Tigre do ABC na rodada passada, justo na estreia do Claudinei Oliveira. Que começo de trabalho, hein? 2-0. Iago Teles e Maurício marcaram pro Tubarão. Chegou a SAF, entrou dinheiro, técnico novo, 2 vitórias seguidas, tudo que o torcedor londrino queria. Eles estão muito felizes e com muita esperança. Quem eu sei também que deve estar muito feliz é o nosso jornalista que cobre Londrina, o nosso amigo Valmir Martins. Valmir, me conta agora como está toda essa mudança, como está o planejamento para as próximas rodadas e como você sentiu Londrina com essa vitória maravilhosa do último jogo. Um Tubarão surpreendente pelo resultado, 2-0 diante do Brno, tirando a invencibilidade da equipe do São Bernardo. Foi um Londrina organizado, taticamente muito bem armado pelo técnico Claudinei Oliveira, que fez a sua estreia no comando técnico alviceleste após a repentina demissão do técnico Emerson Ávila. E foi um Londrina, de certa forma, criativo e um Tubarão também, de certa forma, letal. Decisivo, ao marcar 2 vezes diante do Brno. Iago Teles de pênalti no primeiro tempo e um golaço de Maurício na segunda etapa foram os tentos anotados que deram a segunda vitória consecutiva ao Tubarão nesta terceirona. E agora, um trabalho que tende a ser muito mais tranquilo para o novo técnico alviceleste, estreando bem com o pé direito, Claudinei Oliveira.
Legal demais o relato do Valmir. É bom ver que o torcedor e a torcida toda tá nesse clima leve, porque até a rodada anterior o clima era outro. E agora, na verdade, o que a gente tem que fazer é aplaudir a nova gestão, pelo menos por enquanto, porque ela foi arrojada e trocou o comando do time mesmo na vitória. E o novo técnico chegou fazendo um excelente trabalho. Na verdade, ele ganhou esse jogo. Concordo, Belezão. E se você olhar a vitória contra o time do ABC de Natal e a vitória dessa semana contra o São Bernardo, foram duas vitórias bem diferentes. No primeiro jogo contra o ABC, o time do Londrina aproveitou os erros do time adversário. Já contra o São Bernardo, o time do Londrina mostrou uma equipe muito mais organizada e muito bem colocada em campo. Foi muito bom. Eu acho que a palavra realmente é evolução. E a gente conseguiu ver isso no time. Como já falamos, o time do ABC só finalizou 3 vezes. Um dos ataques mais fortes da competição foi totalmente parado. Eu quero então ouvir agora quem montou essa estratégia para ganhar os 3 pontos. O professor Claudinei Oliveira falou nos microfones depois da partida. Vamos ouvir? Fala, professor! Aos torcedores que compareceram, né? Um domingo aí chuvoso, chove, não chove, e eles vieram aqui nos incentivaram o tempo inteiro. O jogo teve momentos que a gente teve dificuldade, eles não nos abandonaram, continuaram incentivando. Agradecer a forma como foi recebido no Londrina Esporte Clube pelos atletas, pela comissão, por todo o staff, pela diretoria, enfim. Me deixaram muito à vontade. Eu acho que os jogadores, pelo pouco que a gente trabalhou, eles fizeram o máximo, tentaram fazer próximo do que a gente pediu. Lógico, tem muita coisa, né? Se eu chegar aqui e falar, não, 100% do trabalho da vitória é meu, não, tem muita coisa que vem do trabalho do Emerson também, que a gente aproveitou, que estava sendo bem feito, vinha de uma vitória. A gente procurou pontuar mais algumas coisas que a gente achou que eles até fizeram bem. Eu acho que a competitividade da equipe foi a marca, equipe muito competitiva, enfrentando um adversário difícil. Em alguns momentos o torcedor fica um pouco desconfortável, que a gente fica um pouquinho sem a bola, mas o time do São Bernardo é um time que tem muito mecanismo para jogar, tá entrosado, então a gente tinha 2 opções, a gente tentava pressionar e tava arriscado a ser vazado aqui e tomar o gol, a gente ficava organizado, pressionava na hora certa com os gatilhos de pressão, pra gente tentar roubar a bola, e a gente fez isso muitas vezes, né? Uma ótima estreia. O time parece com outra cara agora. E não é só no futebol jogado em campo, não. Mas também na leveza do trabalho do dia a dia. No futebol, grupo bom ganha campeonato. Quando o atleta entende que se ele correr pelo jogador do lado e pelo técnico, a vida dele vai ficar mais fácil. A coisa muda. Sim, foi só um jogo, mas já dá pra ver algumas coisas. Bela vitória do Londrina e parabéns pro técnico. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Londrina com Volta Redonda. Mas antes, vamos trazer para vocês alguns destaques da Série C. Fica aí que já a gente volta para falar mais do Tubarão. Beleza. Chegou a hora dos nossos destaques da terceirona. Vamos contar para vocês que os times que têm mais tempo para treinar e descansar, em razão aí dos adiamentos dos jogos com os times gaúchos, perdem as partidas seguintes. O segundo destaque é que o nosso debitômetro é um horror. Tivemos mais mudança nessa semana. Além disso, vou mostrar que os primeiros 0-0 aconteceram só agora, na 5ª rodada. Mas isso não prejudicou o sucesso de gols, que é a terceirona. E vamos lá para nossa primeira curiosidade então. Normalmente, a gente acha que mais tempo para treinar é uma coisa boa, certo? Mas na Série C, olha isso, os times com jogos adiados estão com dificuldade, não é mesmo, Cícero? João, são 7 times que já tiveram jogos adiados por conta das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Aí os adversários dos times gaúchos também não jogam, ficam só treinando. Por mais ou menos 2 semanas eles estão treinando. O problema é que os times estão perdendo o ritmo de jogo quando voltam pro gramado. Pois é, Cícero, 5 times perderam depois dessa pausa de 2 semanas. Só o Figueirense que ganhou e bateu o Floresta. É a única exceção. Que o Floresta ainda, vamos lembrar que ele é o lanterninha, né? E nessa rodada, o Botafogo vai jogar. Então vamos ver como vai ser o desempenho do Belo nessa rodada para ver se essa regra vai prevalecer ou não. É a famosa frase, né, Belezão? Treino é treino, jogo é jogo. Já dizia o mestre Didi, bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Obviamente, treino é fundamental, mas todo mundo dentro do time já se conhece. Aí na hora da partida, que é pra valer, acaba sendo aí surpreendido. Com certeza, João. Vamos lá pro nosso segundo destaque, que é o demitômetro. Teve mais mudanças depois da 5ª rodada da Série C. O Gustavo Mourinho não é mais técnico do Remo. O Leão empatou em casa com o Tombense por 0-0 e o treinador paraguaio foi dispensado, não resistiu. Realmente, a campanha do Remo na terceirona é decepcionante. O Leão tem só uma vitória até agora, é muito pouco. Até porque foi um dos clubes que mais investiu. Com certeza a diretoria estava esperando lutar na parte de cima da tabela.
Pois é, Cícero, já são 8 treinadores demitidos em apenas 5 rodadas. É muita coisa, gente. E a saída do Mourinho não foi a única mudança. O CSA, que tinha demitido o Christian de Souza na semana passada, anunciou um novo técnico, Igor Magalhães, que é ex-Vila Nova. E só pra ressaltar, eu gostei muito do trabalho do Igor no Vila Nova. Fez uma bela Série B ano passado, com um pouquinho mais de sorte, tava na Série A, bateu na trave. E nesse ano, a diretoria não teve paciência com ele e ele saiu ali no meio da semifinal do Goiano, depois de perder o jogo de ida pra Aparecidense. Espero que ele tenha aí muito mais sorte no CSA. O CSA ainda não venceu na terceirona, né? Tem sofrido muitos gols. Mas eu acho que a primeira missão deve ser ajeitar a casinha. Não pode continuar com a defesa bagunçada desse jeito. Foi assim que perdeu a chance de ganhar do Londrina, por exemplo. O nosso último destaque deixa até a gente triste. Finalmente aconteceu. A gente teve um 0-0 na terceirona. Foram 34 jogos seguidos com gol. Aí no sábado passado acabou o encanto. O CSA e o Sampaio Corrêa empataram num jogo sem nenhum golzinho. Gente, eu assisti essa partida e olha, foi um 0-0 bem merecido. Os dois times não criaram nada. Uma produção baixíssima. E teve outro 0-0 na quinta rodada. Foram 2, viu? Foi entre o Remo e o Tombense. Mas esse foi um jogo maluco, porque o time mineiro perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Igor Bahia bateu e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. Aí, 2 minutinhos depois, aí teve outro pênalti pro Leão e o Ribamar chutou e o Felipe Garcia também defendeu. Sim, Belezão, esse foi 0-0 por culpa dos goleiros, que trabalharam muito bem. Mas essa foi a rodada com pior média de gols até agora. Foram só 13 gols em 8 jogos. Uma média bem pequena de 1,6 gol por partida. Os atacantes ficaram devendo muito. O que a gente não pode esquecer é que os 0-0 não prejudicaram a espetacular quantidade de gols na Série C. Foram 110 gols na terceirona até a quinta rodada, com 7 jogos que não ocorreram por terem sido adiados. Aí vamos para a média, que é de 2,62 gols por partida. 0-0, obviamente, é muito ruim, mas a nossa Série C tem muito gol. João, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você para pra assistir um jogo da terceirona, a sua chance de ver pelo menos 3 gols é muito grande. Mas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os nossos destaques desta rodada. Mas o que a gente quer agora falar pra você é do jogo do seu time do coração. Vamos nessa, gente, porque é Londrina e Volta Redonda, nesse domingo, dia 26, às 7 horas da noite, lá no Estádio do Café, um jogaço de 2 equipes embaladas. Bota embalo nisso. Os dois times vêm de vitória. O Londrina venceu o São Bernardo e o Voltaço venceu o Náutico. As duas equipes estão dentro do G8. O Volta Redonda, na verdade, nunca esteve fora da zona de classificação. Já o Londrina é recém-chegado e entra na briga por um lugar na segunda fase. É um jogo muito legal de assistir. O Londrina joga em casa de novo. A gente vai poder ver se realmente o Londrina se estabilizou no campeonato. Vamos ver se ele vai repetir a excelente atuação da semana passada ou se volta a repetir aquelas atuações conturbadas do começo do campeonato. Vamos aguardar. Vamos chamar então, gente, o nosso jornalista que cobre o Londrina. O Valmir vai contar pra gente como foi essa semana se preparando pra mais um jogo em casa. Pois é, meus amigos, podemos dizer e classificar que foi uma semana muito mais tranquila na vida alviceleste, na vida do Tubarão. Já deveria ser assim após a vitória contra o ABC, ainda no comando de Emerson Ávila, o que de fato ficou muito mais sossegado, muito mais tranquilo e agora com novas perspectivas desde a chegada de Claudinei Oliveira, que foi um dos grandes responsáveis pela segunda vitória do Tubarão atuando nesta Série C e a primeira dentro de casa, o que deixa o torcedor mais esperançoso, porque quem foi ao Estádio do Café percebeu uma outra versatilidade tática da equipe do Londrina. Emerson Ávila fazia apenas o trivial, já Claudinei Oliveira, digamos que tem um repertório melhor. E agora a semana foi muito mais sossegada, sem departamento médico influenciando, jogadores que vivem seus melhores momentos nesta terceirona, visando o jogo difícil, complicado contra o Volta Redonda. Mas Claudinei Oliveira fez questão de ressaltar ao longo
longo desses últimos dias. Pés no chão. Não ganhamos nada e precisamos estudar o adversário. Assim como ele fez diante do Brno, a expectativa é de que tenha também estudado minuciosamente a equipe do Voltaço, que será o adversário alviceleste neste domingo, às 19 horas, de novo, aqui no Café. Boa, Valmir. Esse jogo vai ser muito interessante de assistir, porque vai ser a segunda partida seguida em casa, depois de 2 vitórias. A torcida já começa a ficar de novo do lado do time. E agora, virando o jogo, vamos dar aquela invertida e chamar o nosso jornalista, que acompanha de perto o time do Volta Redonda, Matheus Sominski. Fala pra gente, cara, como foi a preparação para essa partida por parte da equipe fluminense. E se já dá pra começar a ter medo de encarar o Tubarão lá no Estádio do Café. Depois de algumas rodadas atuando no estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda vai enfrentar o Londrina na 6ª rodada fora de casa. A bola vai rolar no Paraná às 7 horas da noite no domingo. O Volta Redonda tinha jogado fora de casa apenas na primeira rodada contra o Remo. Na ocasião, o Volta Redonda venceu por 1-0. Na rodada passada, Rogério Corrêa promoveu algumas mudanças no time. Tivemos alterações na zaga, o Lucas Souza ganhou uma oportunidade no time titular, Juninho Monteiro, por conta de um problema médico de Sanches, ganhou uma oportunidade e fez o gol da vitória. Valeu, Matheus! Eu queria te falar o seguinte, que Volta Redonda vai ser um adversário duro para o Londrina. A equipe jogou a maioria dos jogos fora de casa e traz na bagagem apenas uma derrota, que veio justamente contra o Botafogo da Paraíba, o Belo, jogando em casa, no Raulino de Oliveira. Então vai ser um jogo bem difícil para o Londrina. Vamos ver como o Tubarão vai se manter na Série C para esta rodada. Esse vai ser um jogão, gente. Acompanha aqui com a gente no nosso portal, terceirona.com. E nas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Você também pode fazer parte do nosso grupo de Zap, do seu time do coração, e receba gratuitamente os nossos podcasts e todas as nossas notícias. Meus irmãozinhos, já falamos do seu time do coração. Agora é hora de contar pra vocês tudo sobre a Série C. Todos os detalhes desse campeonato que está incrível. Vamos nessa, Cícero? João? Bora! Vamos começar pelas partidas de sábado. O CSA recebeu lá no Rei Pelé o Sampaio Corrêa para uma partida sem gols. O jogo foi morno, mas o Bolívia comemorou o ponto fora de casa. Já o Volta Redonda recebeu no Raulino de Oliveira o Náutico, em um jogo pegado, 2-1 para o Volta Redonda, que ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o Náutico. Quem tá feliz da vida é a Ferroviária de Araraquara, que jogando em casa, lá na Fonte Luminosa, venceu o Confiança por 1-0 e tá de vez na briga pela vaga na segunda fase. O Botafogo da Paraíba receberia o São José lá em João Pessoa, mas o Zequinha segue sem atuar devido ao estado de calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul e a capital gaúcha. E quem também está com tudo é o Londrina. O Londrina ganhou sua segunda partida seguida, desta vez contra o São Bernardo. Foi 2-0 para o Leque, que está com o ânimo renovado. Mais um empate sem gols na Terceirona. Remo e Tombense ficaram no 0-0 em um jogo muito difícil de assistir. Isso agravou a situação do técnico do Remo, que caiu. Teríamos aqui um duelo de gaúchos. O Ipiranga receberia em Erechim o Caxias, mas as duas equipes tiveram seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E teve recuperação na Série C. Depois de um começo muito ruim, o ABC foi até Fortaleza, foi até o Presidente Vargas, o PV, e goleou o Ferroviário 4-0. Como se diz na gíria de boleiros, fora o baile. Adivinha, lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, a vítima da vez foi a Aparecidense. 1-0 para o Atlético, líder isolado da Terceirona. O gol foi anotado, é claro, pelo matador Jonatas. Já são 7 gols na Terceirona. E também sem novidades, jogando lá no PVzinho de Açúcar, o Floresta perdeu para o Figueirense por 2-0. O nome da noite foi o meio atacante do Figueira, Camilo, que finalmente estreou na Série C. E estreou muito bem, João. Eu queria convidar vocês pra gente parar de falar um pouquinho de futebol. Vamos contar um caos aqui, como diriam os antigos, né? Nesse quadro a gente sempre fala de algum assunto que não seja futebol diretamente, né? E a história de hoje é meio misteriosa, não é não, Cícero? É misteriosa e aconteceu lá na cidade de Erechim, lugar que abriga o nosso querido Ipiranga. A história rolou lá nos anos 40 e o local é visitado até hoje no chamado turismo religioso. Lá em Erechim morava uma mulher chamada Doroteia Menegon. Essa mulher morreu, foi velada e reapareceu misteriosamente um dia depois.
E João, e dizem que depois desse dia, ela começou a ter visões de Nossa Senhora da Aparecida, que também apareceu no chão do sítio dela uma cruz misteriosa, onde a grama não cresce. É uma história interessante, hein? E o local pode ser visitado até hoje, e a cruz pode ser vista ainda hoje lá. A fazenda fica próxima da divisa de Erechim com a cidade de Aratiba. Então chegou a hora de dar aquela olhadinha na tabela de classificação e trazer a situação do campeonato atualizadinho pra você. Vamos nessa? Como de costume, gente, vamos começar falando da parte de cima da tabela, onde tá o imparável time do Atlético que ganhou mais uma. A equipe mineira, junto com o Ipiranga, são as únicas equipes 100% na competição, mas o Ipiranga tem 3 jogos a menos, né? São 5 jogos e 5 vitórias pro Atlético, que já tem 15 pontos somados, o maior saldo de gols. E ainda tem o Jonatas, que lidera a artilharia da Série C com 7 gols. Com 11 pontos, temos a Ferroviária de Araraquara. Quem diria, hein? Depois de 2 empates no começo da competição, a Ferrinha desencantou e emplacou 3 vitórias seguidas. Ninguém segura a locomotiva. E fechando o pelotão de cima, temos o Figueirense em terceiro, o Botafogo da Paraíba em quarto e o Tombense em quinto, todos com 10 pontos somados. Bem, gente, agora vamos pegar o elevador e ir lá pra baixo, pra zona de rebaixamento. Quem abre a lista dos virtuais rebaixados é o Caxias, que está em 17º. Mas a gente não pode esquecer que as equipes gaúchas não estão jogando há 3 rodadas, ou seja, eles têm 3 rodadas sem pontuar, que pode fazer toda a diferença no futuro. Eita, danou-se! Já com 4 partidas disputadas, em 18º vem o Ferroviário do Ceará, que até aqui tem 1 empate e 3 derrotas, somando apenas 1 ponto ganho. E para falar dos 2 últimos, em 19º e 20º, respectivamente, vem o time do São José, que tem a mesma situação do Caxias, e o Floresta, que tem o pior desempenho na competição. O Verdão perdeu todos os jogos que disputou e é lanterna, com um saldo negativo de 8. E já que a gente está falando de alguns times gaúchos, eu queria trazer aqui uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, que a gente está falando de Porto Alegre, é a capital do estado. A gente sabe que a situação lá é de calamidade total, né, por causa das enchentes. Mas o que a gente quer aqui, além de fomentar a ajuda dos nossos irmãozinhos gaúchos, é dizer para você que quando as coisas voltarem ao normal, o turismo é uma atividade que ajuda muito a gerar renda aos pequenos e médios negócios e que isso vai fazer falta para a cidade de Porto Alegre. Sem dúvida, belezão. Parece que não, mas ajuda muito sim. Então, tá combinado. Quando Porto Alegre voltar ao normal, que essa cidade linda estiver apta a receber os turistas, vamos pegar o João e dar um pulinho lá, né, João? Eu recomendo que todo mundo visite o Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. É um lugar lindo na cidade, com uma grande área verde, é onde o pessoal costuma fazer piquenique em família, praticar esportes ao ar livre e relaxar em meio à natureza. O parque também tem vários monumentos e espaços culturais, como o Auditório Araújo Viana. É legal demais. Bem, gente, vamos ajudar nossos irmãozinhos e visitar Porto Alegre para ajudar eles quando for possível, né? Mas vamos voltar a falar de futebol, que vai começar a 6ª rodada e vamos então para os jogos. E quem encara quem nesse final de semana? Vai ser sábado, dia 25, às 5 da tarde, lá nos Aflitos, que o Náutico vai receber o Remo. Um jogão, e teremos a estreia do novo treinador para o clube do Remo. Também no sábado, dia 25, às 5 da tarde, o Confiança recebe lá em Aracaju o ABC de Natal, que vem embalado depois de uma goleada. A Aparecidense, ela receberia o Ipiranga lá em Aparecida de Goiânia, mas a partida foi adiada pela CBF, pois envolve uma equipe gaúcha lá de Erechim, nosso querido Ipiranga. Abrindo os jogos do domingo, dia 26, o São Bernardo busca reabilitação em casa no 1º de maio contra o CSA. A bola vai rolar às 4h30 da tarde. E vai ser um jogão lá em Florianópolis, também no domingo, dia 26, às 4h30 da tarde. O Figueirense recebe no Orlando Scarpelli a perigosa Ferroviária de Araraquara. Eu não perderia esse jogo por nada. Já o líder Atlético vai descansar, porque ele teria que ir para Porto Alegre jogar com São José. Mas a partida foi adiada, né, no estado do Rio Grande do Sul. E tem Londrina contra Volta Redonda lá no Estádio do Café. É no domingo, dia 26, às 7 da noite. O Tubarão e o Voltaço vêm de vitórias, vai ser um jogão. Abrindo jogos de segunda, o Sampaio Correia recebe lá no Castelão, dia 27, o Botafogo da Paraíba. A bola começa a rolar às 8 da noite. Haveria uma partida também do Tombense, que lá em Tombos receberia o Caxias, mas é uma partida adiada também.
E, encerrando a semana, um clássico cearense, um show de horrores, o Floresta contra Ferroviário. O jogo teve que ser reagendado para terça-feira, dia 28, porque o estádio Presidente Vargas será palco de um show do comediante Whindersson Nunes, em prol das vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom demais, gente. Essa foi a nossa leitura da Série C até aqui e também do que podemos esperar para a 6ª rodada da Terceirona. Lembre-se, terceirona.com é o nosso portal e Terceirona Oficial é o nosso nome nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Beleza! Muito bem, meus irmãozinhos, vai chegando ao fim mais uma edição incrível da Terceirona. Agora é hora de sentar no sofá, estampar uma gelada e acompanhar as partidas. Que maravilha, hein? Tá passando rápido isso. A gente já tá na 6ª rodada. Que loucura. Mas, meus amigos, um abraço pra todo mundo aí. E a gente se vê, é claro, semana que vem. Gostei demais dessa edição. E a cada rodada que passa, essa Série C está mais imprevisível. Vamos acompanhar. Um beijo para todo mundo que ouve a gente. Muito bem, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Vamos ficando por aqui nessa super edição da Terceirona. Queria agradecer todo mundo da nossa produção e também você que está aí do outro lado nos ouvindo. Além do nosso programa, você pode acompanhar a Terceirona pelas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. E você pode também acessar o nosso portal, terceirona.com, e fazer parte do nosso grupo de zap do seu time do coração. Um beijo e felicidades. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.